Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Pessoal, é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo aqui, primeiro porque eu estou achando que é necessário, certo? Para ajudar alguns irmãos que estão com dúvida diante dessa situação que nós estamos enfrentando. Todo mundo sabe que o mundo está passando por uma crise em relação ao coronavírus, que tem tomado aí uma proporção absurda, alcançando lugares que a gente jamais imaginaria que iria alcançar. E diante disso, algumas medidas estão sendo tomadas para evitar que esse mal se alastre ainda mais. Dentre as medidas que estão sendo tomadas, uma delas é evitar qualquer tipo de espaço onde tenha aglomerações, que contém um número elevado de pessoas. E diante dessas medidas, e principalmente dessa medida, escolas, teatros, cinemas e as igrejas foram solicitadas que parassem com suas atividades até a resolução desse problema. E dentro do meio religioso está acontecendo o que eu diria, talvez assim, uma polêmica. Polêmica é tudo aquilo que causa diferença, que causa confusão nas opiniões, e está acontecendo uma polêmica dentro do meio religioso em relação às medidas, essas medidas principalmente sendo tomadas para a igreja, para que as igrejas evitem estar realizando seus cultos públicos, para que diante disso a gente consiga reverter essa situação. Porém, dentro dessas igrejas, alguns grupos estão se dividindo, algumas igrejas estão aderindo porque entendem que acham que isso é importante, e outras igrejas estão vendo como uma oportunidade esse momento para evidenciar a sua fé. E diante disso tudo, como professor de escola bíblica, a gente tem que estar sempre ajudando a igreja dentro dos parâmetros bíblicos, certo? Então, eu quero trazer aqui algumas implicações diante desse fato. Primeiro, o fato do governo estar solicitando que as igrejas ausentem as suas atividades, como cultos, essas atividades que aglomeram pessoas, pedindo que a gente não faça, é importante nós entendermos que isso não é um ato de solicitação para que feche a igreja e não tenha mais atividade. Não é isso, é totalmente diferente. Segundo, por mais que o governo esteja solicitando, o que nós temos que ter em mente é que o governo ele não tem domínio sobre a igreja. O Estado nunca terá domínio sobre a igreja. Então, se a igreja quiser realizar um culto, ela pode realizar. Se isso, nesse momento, é uma tomada de decisão sábia, aí é outra história, certo? Mas que fique bem claro, o Estado não tem poder sobre a igreja, beleza? Um terceiro ponto que eu acredito que também é muito importante em relação a isso, é que nós como igreja, nós temos que entender que nada foge do controle de Deus. E principalmente diante dessa situação que o mundo está enfrentando, é aí que nós temos que ter fé em Deus e coragem e confiança de que tudo está sob o seu domínio, certo? Só que uma das coisas que Deus ele não isenta sobre a nossa vida é a nossa responsabilidade humana, a nossa responsabilidade. Então, é aqui que entra a questão. Algumas igrejas não estão conseguindo enxergar uma situação bastante importante diante dessa medida, que é o seguinte: porque solicitou que parasse as atividades, algumas igrejas estão achando que está pedindo para fechar. Não é isso. O que está sendo solicitado é que as atividades que tenham aglomerações, o governo do estado do Ceará colocou uma meta, um limite ali, até 100 pessoas, que ultrapasse a margem de 100 pessoas, já era para ser evitado. Então, diante disso, que eu acredito que o que nós temos que ter em mente é que a nossa fé ela tem que ser uma fé inteligente. A Bíblia vai falar que quando Deus trouxe o dilúvio,
Deus ele deu um meio de prevenção para que Noé e sua família conseguissem sobreviver àquela situação. Ele fez a arca. Quando o Egito foi passar pelo processo das vacas magras, José ele se preveniu, reservando, colocando na reserva mantimento para que, quando fosse passar pelo processo de provação, quando fosse passar pelo processo das vacas magras, ele iria conseguir sobreviver àquela fase difícil. E, principalmente, o que aconteceu quando Jesus era apenas um bebê, dada a matança das crianças por Herodes, tanto José quanto Maria fugiram para o Egito. E, graças a essa fuga, o nosso Senhor Jesus Cristo conseguiu permanecer vivo. E aqui fica a X da questão. Nem sempre fugir significa que nós estamos com medo, que é ausência de fé. Não, muito pelo contrário. A nossa fé tem que ser uma fé inteligente. E muitas das vezes fugir pode ser para nós o meio mais viável para poder sobreviver. Então, diante disso, algumas igrejas estão achando que é o momento para poder evidenciar a sua fé. Mas o que nós temos que entender é que nós temos que ter prudência, nós temos que entender que nós somos seres humanos limitados e que eu não posso querer forçar também as coisas. Então, se esses são os meios pelos quais a gente tem que tomar para poder evitar a proliferação ainda mais desse vírus, eu acredito que esse é o melhor caminho que nós temos que tomar. Lembrando que as atividades da igreja dentro do culto, onde comporta o número de pessoas maior, que estão sendo solicitadas para que não faça. Mas isso não quer dizer que a igreja não possa estar cultuando a Deus no seu próprio lar. Lembrando, Atos capítulo 5, verso 42. E todos os dias no templo e nos lares não cessavam de anunciar a palavra de Deus. Ok? O problema é que a igreja moderna ela é um avião de uma asa só. Tudo tem que ser concentrado no templo. Quando na verdade a igreja primitiva ela conseguiu tomar voos mais altos porque ela tinha as duas asas, tanto o templo quanto as casas. Então Deus vos abençoe, Deus cuide do nosso Brasil, Deus salve o mundo.